Tá, aqui ó, no painel a gente tem alguns botões, tá? Interruptor de modo seria alguns modos de funcionamento da DHM, né? Seria para padrão máquina de embalagem, colagem, comprimento de modo fixo ou usando fotocélula, tá? Você pode ter controlador de temperatura integrado na máquina, que é o caso dela, que é controlado pelo próprio sistema da máquina aqui. Ou você pode ter externo, tá? Pra você controlar a temperatura das barras externamente. Aqui é o modo primeira selagem, depois dosagem, ou dosagem primeiro, depois a selagem, tá? Tem máquinas que vão trabalhar de uma forma, tem máquinas que vão trabalhar de outra. Motor de vibração, caso ela tiver, no nosso caso não tem. Deixa desligado. Vou apertar o X aqui. Aqui em cima você tem os valores de temperatura. A gente recomenda 130 graus mais ou menos, dependendo da embalagem. No nosso caso está 150 porque a gente está usando a metalizada, tá? Não precisa de mais. Aqui basicamente está escrito sucesso porque ela chegou na temperatura, tá? Aqui tem a função de lote e rendimento. O que seria isso? Por exemplo, definir rendimento, ó. Vou colocar 1000 peças. Quando ela fizer 1000 peças, aqui está mostrando, vai fazer um lote, tá? Seria isso. Vai contando aqui. Para limpar esses valores, é colocar limpar e limpar em cima também. Definir, se colocar 0, ela vai fazer indefinidamente quantos pacotes você quiser, até você clicar para parar ela, tá? Iniciar o processo no meio. Se ela estiver trabalhando, você para ela, reinicia o processo e começa a trabalhar de novo. Aqui é a pesagem, você consegue controlar a velocidade da rosca, peso, e aqui é o corte, tá? Quanto mais esse valor for, por exemplo, a cada 3 embalagens eu faço um corte. Então seria esse agrupamento de 3 embalagens, um corte. Velocidade da rosca, que seria a velocidade de dosagem, e o peso que você vai configurar nela, tá? Aqui você vai ter comprimento de embalagem também, que seria o tamanho dela aqui na altura, tá? Largura, lembrando que largura é sempre o funil, a bobina que você vai utilizar, mas a altura você tem como configurar. Aqui ó, operação manual seria para você conseguir fazer os processos da máquina manualmente, como se fosse o jogue dela. Então você tem que puxar a embalagem, ó, tem o selagem, tá? E você tem um corte, ó, funciona somente a guilhotina. Selagem, corte, abre de novo. Como se fosse um processo automático, só que na sua mão. Isso aqui serve para você conseguir fazer ajuste na barra, por exemplo, ajuste de tamanho de embalagens, coisas do tipo. Aqui no primeiro parâmetro, a gente tem alguns parâmetros, são ajuste da temperatura limite inferior e superior, que é para configurar o alarme dela. Menos de 5 graus a máquina dispara, mais que 80 ela dispara também, tá? Ela vai parar o equipamento. Aqui a gente pode deixar bem valor alto, porque a gente não usa esses alarmes, tá? Mas se você tem necessidade de uma embalagem muito específica, que não pode alterar a temperatura nem nada, você consegue ajustar. Para liberar ajuste, você vem aqui, clica em ajuste, tá? E vai alterando aqui. Se ela estiver bloqueada, a senha é JD. Velocidade de puxar filme é a velocidade que ela puxa a bobina. Então, quanto mais rápido eu configurar aqui, mais rápido essa bobina vai ser puxada para baixo, tá? O filme, tá? Para essas roldanas aqui de baixo, ó. Se você colocar muito rápido, tem chance dela começar a desconfigurar o funil. Começar a correr a bobina para um lado, correr para o outro. Ou até mesmo ela não aguentar a puxada aqui e estourar, se for uma bobina fina. No nosso caso ela é bem grossa, então não tem problema nenhum com isso. Aqui é atraso de vedação, seria o que? Ela jogou o produto, desceu a barra, né? Puxou a bobina e vai selar. Antes de selar dá um atraso, para quê? O produto assentar mais e tirar o pó, a névoa. Então você pode configurar mais atraso aqui, caso você tiver problema com isso, de produto na vedação, na selagem. Tempo de selagem seria o tempo que a barra permanece fechada. Isso aqui influencia diretamente na qualidade da selagem. Quanto mais temperatura e mais rápido for a selagem, pior ela fica, a qualidade fica pior. Se você usar uma temperatura um pouco mais baixa, mais tempo de selagem, a selagem fica melhor, porque aí não queima o plástico. E a máquina também tem uma durabilidade melhor. Aqui ó, cortador com atraso. Esse aqui é o atraso do corte, tá? Geralmente a gente pode configurar 0.5, 0.2, tá? 0.1. É o mínimo de atraso. Para quê? Quando ele selar, ele dá o corte, tá? Se eu deixar em 0, assim que ele cortar, ele vai querer já podar. Aí vai dar errado. Tempo do corte, você pode deixar em 0.1, tá? Também, que é o tempo que a faca fica avançada na hora de fazer o corte, a guilhotina. Isso aqui é meio padrão, tá? Não precisa ficar alterando muito. Atraso para puxar o filme seria, por exemplo, ela fez a selagem, ela vai puxar o filme novamente, então ela vai ficar parada um tempo esperando. Se você não quiser esse tempo, você pode zerar ele também, não tem problema algum. E basicamente é isso, tá? Que a gente vai utilizar aqui na máquina. Tem algumas outras funções que você pode ver que a gente passou aqui, mas as funções principais da máquina são essas. O histórico mostra, por exemplo, erros de parada de emergência, alguma coisa do tipo, ela vai mostrar aqui. Para remover é só clicar aqui
dá ok e já era, tá? Status seria as entradas e saídas do CLP. Como essa máquina utiliza CLP e HM, é interessante para quem vai fazer a manutenção, por exemplo, vai saber qual entrada e qual saída que deu problema aqui ó, no CLP. Vamos supor que você queira saber por que o sensor não está funcionando. Se você ver aqui, ó, tá aceso um verde e ele não tá ligando do mesmo jeito, pode ser o sensor ou pode ser a entrada do CLP. Pode estar danificado. É bom você verificar. Então o pessoal da manutenção vai usar mais que a gente isso daqui. Mais que o cliente no caso, que a gente vai na manutenção também. E aqui as entradas, que seriam os sensores, a maioria daqueles sensores, tá? Sensores, rosca, todo esse tipo de coisa vai entrar aqui, ó. E aqui é só as saídas, que é o pulso que ela vai mandar para fazer a produção da máquina. Se você clicar aqui, ó, iniciar, for lá em status, você vai ver que ela vai alterando aqui, ó. Ela mostra a saída que ela está utilizando. Ela tá trabalhando e aqui ela tá demonstrando, ó. Tá vendo? Então basicamente é isso.